Olá, olá! Sejam bem-vindos ao OusarCast, podcast das pessoas que ousam. Eu sou Denis Zanini e hoje eu vou ter o privilégio de conversar com a especialista em estratégia Maísa Alves. Ela que é sócia da Consultinal, conselheira, mentora e palestrante. Ela é uma praticante ativa de networking e eu sou testemunha viva disso. Eu conheci a Maísa através de um evento de networking e ela também é coautora do livro Elas no Conselho, além de mentora voluntária em programas da Lumina, Womakers, Elas na Indústria da Fiesp e ainda faz palhaçaria hospitalar. No programa de hoje, nós vamos explorar a sua trajetória, como ela conduz empresários a pensar seus negócios, a se planejarem para o crescimento de longo prazo e conhecer também o seu olhar sobre a gestão humanizada. Maísa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-la aqui com a gente. E para começar, queria que você se apresentasse um pouquinho melhor, falasse um pouco mais sobre você, para que a gente partisse para as perguntas. Olá, Denis. Primeiro, eu quero agradecer ao convite e é um prazer estar aqui, né, falando com você, falando sobre essa ousadia, né? E não tenho muito mais para contar do que você já falou aí na abertura. Você fez um resumo completo. Um dia desses eu estava conversando com um profissional de marca, o Carlos Firassi, para ele me ajudar, né, com a construção de marca, e aí ele falou, olha, não preciso que você me fale muito, porque você está na internet, você está nas redes sociais, então a gente acha muito fácil, né, o seu histórico de profissional, então você fez a lição de casa direitinho, e aí você já fez uma boa apresentação, muito obrigada pelo convite. Excelente. Então vamos lá, vamos colocar a bola em jogo. Mas eu queria começar perguntando o seguinte: você possui uma longa trajetória na consultoria empresarial. O que te motivou a seguir essa carreira? Qual tem sido o propósito que te guia ao longo desses anos? Eu não decidi seguir a carreira. Foi a carreira que decidiu me seguir. Porque eu era empresária, eu tinha um negócio próprio, aos 34 anos de idade já, e quando eu fui fazer faculdade, a primeira faculdade. E lá um professor me convidou para trabalhar na empresa Júnior. Na empresa Júnior a gente fazia consultoria para empresários da região. Foi a minha primeira experiência como consultora, eu amei, adorei. Primeira experiência como palestrante, como treinadora, foi tudo na empresa Júnior. Quando eu terminei a faculdade, esse mesmo professor, Tony Robert, ele era meu professor de custos, eu só tirava nota 10, ele gostava de mim, e ele me convidou para trabalhar na TOTUS. A TOTUS era a maior empresa de software do Brasil, e ele era gerente lá, ele era um consultor, mas ele já era gerente. E aí ele me convidou para trabalhar na empresa, e eu entrei em 2004 na consultoria, e estou até hoje, adoro fazer consultoria. Então, eu não escolhi ser consultora, né? Eu me transformei em consultora no dia a dia, na prática, nunca saí da consultoria, e hoje eu tenho a minha própria empresa de consultoria, e o propósito é sempre o mesmo. Eu ajudo o empresário a ter mais lucro organizando a empresa. Então, parte desse princípio, qualquer tipo de consultoria, ela vai estruturar a empresa. Quando ela é estruturada, ela vai dar mais lucro. E aí o funcionário,
o empresário fica mais feliz, né? Porque o lucro é a retribuição pelo trabalho do empresário, da empresa também. Então, meu propósito é estruturar a empresa para que ela gere mais lucro, então mais satisfação do empresário em ser empresário e investir todo o seu tempo nessa profissão, porque não é fácil ser empresário no Brasil. Interessante. Mas antes de trabalhar com consultoria, quais outras atividades você exerceu? Ai, muita coisa, muita coisa. Eu comecei a trabalhar logo muito pequena, criança ainda, né? Eu sou de uma época em que o Brasil vivia tempos da ditadura militar, eu nasci antes da década de 70, próximo de 70, e o meu pai foi exonerado. Ele era militar, foi exonerado, perdeu o cargo, e então virou vendedor ambulante. Então, todos nós, os filhos, ajudávamos a vender alguma coisa. Então, com 6, 7 anos de idade, eu era vendedor ambulante. Aos 11, eu fui feirante. Fazia uns bicos na cantina que tinha em frente ao colégio. Então, sempre me vi trabalhando com vender alguma coisa e me comunicando com pessoas. Depois eu fui. Eu trabalhei na área de seguros, trabalhei como corretora de imóveis, logo nos meus primeiros empregos. O interessante é que onde eu trabalhava, eu procurava aprender alguma coisa. Quando eu trabalhava com corretagem, eu fui aprender o que era negociação. Estudei negociações. Depois eu fui compradora de uma metalúrgica. Aí eu fiz vários cursos para compras. Então eu sempre aproveitei a profissão do momento para estudar. Por isso que eu aprendi muita coisa e eu posso usar bastante na minha profissão hoje como consultora. Depois, aos 23, eu abri uma empresa no ramo de embalagens e fiquei com essa empresa até me tornar consultora na TOTUS. Fiquei na TOTUS 8, quase 10 anos. Simultaneamente, eu fui professora universitária. Quando terminou, quando eu saí da faculdade, veio pandemia, e aí na pandemia eu fiz consultoria online. Terminou a consultoria online, eu e minha sócia compramos uma franquia da Consulting Now, e é onde eu estou até hoje. Então, eu passei por todas essas atividades e sempre relacionada ou com tecnologia, com pessoas e com vendas. Esse foi um resumo dos meus 50 anos aí de experiência profissional. Uma trajetória bem eclética, bem diversificada, né? E salta aos olhos a sua paixão pelo aprendizado, como você tem uma veia autodidata muito viva, e graças a isso, a sua dedicação, ao seu interesse, é que você conseguiu, degrau por degrau, e galgando, né, novos cargos, novas carreiras, e acho que isso que torna você uma pessoa ousada, digamos assim, né, de não ficar estagnada, de não ficar sempre na mesma, procurando novas searas, novos conhecimentos e sem medo, né, fazendo disso uma entrega, uma missão de vida. Falando da Consulting Now, que você mencionou, você atende, sobretudo, empresas familiares. Qual o maior desafio enfrentado ao propor e implementar essas mudanças em empresas familiares? Quando eu comecei na minha própria consultoria, eu achava que eu iria mudar a cabeça do empresário. Porém, o pequeno empresário, né, o dono da pequena e média empresa, sobretudo de indústria, ele é muito seguro de si. Muitos deles vieram de uma área técnica.
Era um engenheiro, era um instalador de algum produto, de algum serviço, cresceu nisso e abriu sua própria empresa, sem uma formação de administração, de gestão, de liderança. Então, eles são muito seguros da prática, né, daquilo que ele aprendeu no dia a dia. E isso faz com que eles se tornem muito centralizadores, não compartilham a opinião, não decidem com outras pessoas, mesmo se essas pessoas forem seus sucessores, for sua família. Então, geralmente tem guetos dentro das empresas familiares, cada um é responsável por uma área e não se conversam. Então, o desafio que eu tenho é fazer com que os gestores, os cabeças de cada área se conversem. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é criar reuniões de rotinas para os resultados de cada área, para tomar de decisões compartilhadas. Esse é o desafio, é o trabalho compartilhado entre o dono da empresa e os gestores, sendo familiares ou não. E hoje eu aprendi que ninguém muda a cabeça de uma outra pessoa. Então, eu escolho o cliente que eu quero atender. Por exemplo, quando você vai vender algo, existem três condições para que uma venda aconteça. Tem que ter uma dor, sonho ou necessidade. O comprador precisa ter capacidade de pagar pelos seus serviços e estar no momento de compra. Então, se eu analiso essas três condições, se eu percebo que esse gestor, ele até pode pagar um serviço de consultoria, ele tem uma dor, a empresa dele não está lucrando, está estagnada, ele nem sabe exatamente o resultado que a sua empresa está dando, mas se eu percebo que ele é muito fechado e que ele é aquelas pessoas que não aceitam uma opinião, então, se eu posso, eu nem entro nesta empresa. Precisa haver uma disposição do empresário de aceitar uma orientação e aceitar um trabalho externo. Então, precisa de muita conversa. Antes de eu vender um projeto de consultoria, fazer um bom diagnóstico para entender se aquela empresa está no momento de uma consultoria. Pode não estar. Pode ser que esse gestor precisa primeiro de uma mentoria pessoal para ele se entender e estar pronto para aceitar sugestões e realizar mudança, ou ele pode precisar de um conselho consultivo, que é só para ajudar ele a pensar no seu negócio, que é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim, são vários desafios e eles precisam ser, assim, bem entendidos para que realmente um projeto de consultoria dê resultado. Porque a consultoria tem muito por aí e existe muito preconceito com relação ao trabalho de consultoria, justamente porque esses riscos que eu acabei de colocar, eles não são bem entendidos e analisados antes do projeto de consultoria. Deu para entender aí? Ficou confuso? Deu sim, deu sim. E aproveitando que você citou o diagnóstico, eu sei que você defende o diagnóstico como uma ferramenta importante no início do processo de consultoria. Você pode nos contar mais detalhes como esse diagnóstico ajuda na criação de planos de ação mais eficazes? O diagnóstico, eu entendo que é o mais importante quando você fala em consultoria. E não é só em consultoria, não. Se você vai ao médico, ele olha para você e você fala, ele pergunta, o que você tem? Você fala, doutor, estou com uma dor aqui
e ele não te pede nenhum exame, ele não olha para onde você apontou, ele não faz perguntas, ele só te dá uma receita, é muito provável que você enfie aquela receita no bolso, não compra aquele remédio e pode até procurar um outro médico, porque você não sentiu firmeza. Então, o trabalho de consultoria precisa começar pelo diagnóstico. Então, quando um cliente fala que ele tem uma dor, uma necessidade, vou dar um exemplo, já até falei lá atrás, muitos empresários procuram a gente e dizem, olha, a minha empresa está estagnada, eu vinha crescendo bastante nos últimos 4, 5 anos, nos últimos 2 anos o meu faturamento está igual, e eu preciso vender mais, ou eu estou contratando e eu não estou conseguindo reter pessoas, eu não estou conseguindo me comunicar muito bem com meus sócios. Existem diversas dores que uma empresa tem. Então, quando ele nos aponta essas dores, eu não posso chegar de cara e falar, então, vou te fazer uma consultoria que vai durar 4 meses e eu vou atacar esses seus problemas. Eu preciso entender a causa raiz desses problemas. Então, nós começamos na Consultinal, é a metodologia da franqueadora, da Consultinal. Eu tenho uma unidade que é a Consultinal ABC, onde eu tenho mais 3 sócios, e nós trabalhamos com essa metodologia. Primeiro, nós ofertamos um diagnóstico, onde nós vamos passar horas lá na empresa, conversando e observando cada uma das áreas da empresa. Vamos olhar RH, vamos olhar finanças, vamos olhar lá a engenharia, vamos olhar o chão de fábrica, o parque fabril, vamos olhar financeiro, vamos verificar o seu DRE, fluxo de caixa, entender dados e entender emoção da empresa também, né? Fazemos uma pequena pesquisa de clima. Então, entendendo a empresa, e nesse entendimento a gente já entende a abertura mental dos donos, dos gestores e também dos funcionários para um processo de melhoria. Então, a gente escreve não um plano de ação, tá? A gente vai escrever um projeto, apresenta como está a situação da empresa, onde que identificamos que tem os maiores problemas e a gente pode atuar para saná-los junto com os empresários, tá? É um trabalho de corresponsabilidade. E aí a gente apresenta um plano de projeto. Se o cliente resolve fazer um projeto conosco, durante o projeto é que nós vamos fazer um plano de ação para cada área e aí acompanhar esse plano de ação na fase de projeto. Então, você falou agora há pouco, qual é o desafio para a mudança? Então, essa pergunta, ela bate com a anterior, porque aí a gente, na fase de projeto, cria um planejamento, cria planos de ação, testa, valida com o cliente, melhora outro plano de ação, testa de novo e a gente vai fazendo por camadas. E aí a gente vai ganhando a confiança do gestor, do empresário, dos funcionários, para que a consultoria ela vai caminhando em harmonia do começo ao final do projeto. Então, o diagnóstico é a primeira fase para se vender qualquer coisa, não só para vender uma consultoria, para fazer uma mentoria, para fazer um conselho, para todas as profissões deveriam primeiro fazer um diagnóstico. Eu concordo, assino embaixo. É extremamente importante a gente investir tempo, investir energia num diagnóstico bem apurado, porque isso evita, por exemplo, a necessidade de retrabalho, de correção de rota constante. E eu vejo, por parte do empresariado, uma pressa, uma celeridade extremada em colocar as coisas em prática, mas sem ter tempo de fazer essa pré-reflexão, digamos assim, de mapear o território, de verificar caminhos possíveis. E daí essa pressa lá na frente acaba tendo desdobramentos que exigem um trabalho muito maior. Né? Se ele dá o tempo que o diagnóstico pede, a chance de êxito
é muito maior lá na frente, né? Pelo menos Isso. eu vejo dessa forma. E falando E, nessa... e antes deixa eu até fazer um complemento aí, Denis, porque nessa fase de diagnóstico é onde eu, consultora, e os meus sócios vamos conhecer as características das pessoas da empresa e onde eles também vão nos conhecer. E aí é um tempo para a gente escolher se a gente realmente quer trabalhar junto. Né? A gente vai fazer depois um projeto que pode ser 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, e aí ninguém se conhece ainda. Então, a fase de diagnóstico a gente pode declinar e falar, olha, não gostei do consultor, ou eu falo, olha, não gostei, esta empresa, nós não vamos trabalhar nessa empresa. Já nós, como prestadores de serviço, existe uma mentalidade de a gente prospecta, aí se um cliente, se alguém nos chama para fazer um orçamento, claro, a gente quer vender, a gente quer fechar esse cliente. E muitas vezes a gente não pensa que a gente pode declinar do cliente. Então, se eu tenho um cliente que me pede para organizar a área financeira, no diagnóstico eu percebo que ele não tem os dados, ele não tem os números, ele não tem o mínimo de dados para eu ter um seu DRE, ele não tem nada. Como que eu vou trabalhar a expectativa dele? Aí eu já declinei diversas vezes, quando os sócios brigam durante o diagnóstico, você só vê agressividade de um lado para o outro. Como é que você vai trabalhar numa empresa em que não há respeito? Então, não é essa fase que esse empresário precisa. Ele precisa de um outro profissional, depois ele entra com a consultoria. Então, o diagnóstico é uma fase pré para tanto o cliente quanto o fornecedor de serviço, que é o consultor, perceber se deve trabalhar junto ou não. De fato, eu acho muito salutar para o sucesso desse processo em conjunto, esse tempo de conhecimento, né? Eu tenho que não é duas comum, viu? vertentes. Não é comum. É. Tem um pacote pronto, coloca aquele pacote pronto, e depois o pessoal fala, a consultoria não deu certo, por causa dessa, né, não personalizou, não criou um produto, uma solução específica. Né? Então, vou até parar de defender isso, porque realmente eu defendo isso, como você falou, é uma defesa que eu faço, é minha tese, então vou deixar você continuar, porque senão eu fico aqui a tarde inteira falando da importância de conhecer, dos dois lados se conhecerem antes de formarem uma parceria de trabalho. Sem dúvida, é como um casamento, né? A gente precisa ter esse envolvimento prévio, saber as dificuldades, saber aquilo que o cliente almeja, para então verificar se tem a possibilidade de cada um oferecendo seu escopo, a sua bagagem, sua trajetória de vida, para que o resultado final seja o desejável, né? Esse é realmente um assunto fascinante, eu também gosto bastante. E eu queria complementar dizendo o seguinte: eu tenho duas linhas de atuação, uma focada em palestras de autoconhecimento, liderança e desenvolvimento humano, e outra na área de marketing digital. E na área de marketing digital, eu tenho um trabalho inicial muito grande, que é alinhar a expectativa dos clientes, dos prospects. Por quê? Porque geralmente eles vêm com um certo vício de mercado, de que no digital tudo é muito barato, é muito rápido, que o investimento é baixo, o resultado vai ser gigantesco. Então, você tem que fazer um trabalho de aculturação no cliente para ele entender como é que funciona, alinhar as expectativas, para que no final ele não se decepcione, mesmo que o resultado seja muito bom. Porque, infelizmente, o mercado ele está tão infestado de profissionais não muito éticos, que prometem mundos e fundos, que todo mundo acha que vai ficar milionário, que vai resolver o problema da empresa investindo ali poucos, com budget mínimo, vai conseguir resolver o problema da empresa colocando meia dúzia de posts no Instagram, quando na verdade não é assim. Tem todo um trabalho de posicionamento de marca, de construção de autoridade, e que leva tempo para isso. Não vai ser em 2 meses, 3 meses, 6 meses. É um trabalho que leva anos até surtir efeito. Mas, infelizmente,
por parte do empresariado, não há essa compreensão, eles querem resultado na hora, né? E daí, pegando isso como um gancho, ia perguntar para você o seguinte, você como mentora de empresários, né? Quais são os três principais erros, os três erros mais comuns que os empresários cometem na gestão dos seus negócios? Só três? Por conta do tempo, vamos ficar só em três. Então, eu vou separar. Você falou um trabalho de mentoria, então eu vou separar um pouco a consultoria para a mentoria. Como mentora de líderes, o que eu faço? Eu trabalho nesse aculturamento, que foi uma palavra que você usou agora há pouco. Às vezes, então, a pessoa, muitas vezes o gestor é gerente, coordenador, ele trabalhava na sua área, no seu setor na empresa, teve uma boa performance, se destacou e subiu no cargo, virou um líder. Mas ele não aprendeu a ser líder, ele não estudou para ser líder. Né? Tudo é aprendável. Né? Então, assim como ninguém nasce vendedor, ninguém nasce líder. Precisamos estudar, precisamos praticar e vamos aprendendo, né? Você falou agora há pouco de autoridade, experiência. Então, com a prática é que se ganha experiência e a autoridade é resultado disso. Então, quando eu estou numa empresa fazendo consultoria e eu percebo que os gestores têm uma dificuldade para ser líder, ou não aprendeu ainda a ser líder, é onde entra o processo de mentoria, que aí eu vou trabalhar as características pessoais daquele profissional. E aí, três coisas, então, que eu trabalho, então, que poderíamos considerar os 3 erros que se comete, ou 3 coisas que precisam ser desenvolvidas para melhorar a performance do líder, que, quando corrigidas, vai melhorar a performance dos funcionários e a performance, então, os resultados da empresa crescem junto. Autoconhecimento. Para eu ser um líder, eu preciso me conhecer. Então, quais são as minhas potências como líder? Quais são as minhas forças, as minhas capacidades como líder? E quais são os pontos que eu ainda não tenho? Eu sou um líder empático? Eu sou um líder que sabe ouvir? Eu sou um líder que realmente me preocupo? Eu sou um líder que tem o conhecimento técnico da minha área de atuação? Então, eu preciso me entender. Então, um grande erro eu entrei numa função de liderança e eu não me conheço. É um erro. Segundo erro eu, como líder, não conhecer os meus liderados. Então, eu tenho, trabalhando para mim, meus subordinados, meus colaboradores, pessoas diversas, de gerações diversas, geração, raça, religião, plural. Né? Nós temos um time plural e eu não conheço esse time. Eu não ouço, eu não converso, eu não sei o problema dessas pessoas, os sonhos dessas pessoas, o que motiva essas pessoas a ir para frente junto comigo. Então, se eu não conheço essas pessoas, nós não temos proximidade. É o segundo erro. Aí acontece o terceiro. Se eu não sei quem eu sou e quem são as pessoas com quem eu trabalho, a gente não consegue se relacionar. Então, não há comunicação. A falta de uma comunicação clara, segura, de confiança, faz com que os resultados não sejam alcançados. Então, um líder, para ele engajar o seu time, ele precisa conhecer esse time. E ele tem clareza também de quem ele é, para ele até saber os seus limites. Então, acho que são essas 3 coisas, tá? Se conhecer o seu time e se comunicar muito bem. Como resolver esses erros?
Aí é só falar comigo, me procure e a gente pode aprofundar, porque a solução aí já é individual, depende da performance, da característica de cada pessoa. Mas eu de cara, indico um processo de mentoria para que esses erros sejam resolvidos. Excelente, isso aí. Gostei bastante da menção ao autoconhecimento. Eu defendo que cada um de nós deve investir seu tempo, sua energia nessa busca das respostas dessas perguntas, até buscando auxílio de profissionais, de psicanalistas, psicólogos. Vai ser importante, né? É isso que Agora, você mas fala quando você fala de ousadia consciente, não é também, Denis? sem dúvida, sem dúvida, acho que a ousadia consciente passa por essa pulsão, por essa necessidade de você se conhecer, mesmo que isso signifique abrir mão de certos privilégios, de certo conforto que você se instalou ao longo dos anos, para buscar uma satisfação maior. Né? Então, essa ousadia consciente vem disso, né? De você ampliar a sua consciência, né? Ampliar o seu horizonte, entender qual é o seu papel no mundo e fazer valer suas habilidades, fazer valer a sua singularidade. Né? Não deixar que a sua singularidade fique ali afogada, fique presa a parâmetros sociais, a crenças limitantes, a preconceitos. É por isso que eu acho Muito que bom que você tá com esse podcast agora para trazer essa consciência para os empresários, tá? Bacana. É bom que continue, que os empresários precisam ouvir essa questão de consciência, isso que você está falando, tá? Parabéns. Maravilha, obrigado. Agora eu queria falar mais ali um assunto que você gosta muito e eu sei que você é aqui. Eu já presenciei, eu tive o privilégio de ver você em ação, ficando network de uma forma mais genuína, mais crítica mesmo, né? E percebi o pouco de entrega, de paixão que você faz no network, de como você conecta as pessoas. Explica para a gente como é que você desenvolveu isso, é uma característica inata que você foi desenvolvendo, foi uma necessidade, até desembocar depois, e daí eu quero que você também comente mais para frente, do capítulo que você escreveu com Elas no Conselho, que foi justamente sobre networking. Você pode falar um pouco mais para a gente? Eu estou pegando um livro aqui até para mostrar aí para o pessoal, Elas no Conselho. Eu acho que networking é conhecer gente, mas, sobretudo, não ter medo de gente, se aproximar das pessoas, por amar as pessoas. Para mim é muito simples assim. E como eu falei lá no início, né, eu comecei a trabalhar cedo na rua, vendendo coisas na rua, trabalhei em feira, sempre trabalhei com pessoas. O imobiliário, então levava pessoas para visitar imóveis. Então eu aprendi a me relacionar com as pessoas muito fácil. Então eu não tenho medo, eu não tenho nenhuma ansiedade, e não gaguejo quando vou falar com uma pessoa que eu nunca vi, vai falar, oi, eu sou Maísa, você quem é? Então, eu faço essas aproximações com muita facilidade. Com o tempo, eu preciso participar de eventos, estar em locais com bastante pessoas para fazer prospecção de clientes, né? Porque eu trabalho para minha empresa, então eu preciso sempre ter parceiros advogados, parceiros contadores, parceiros de marketing, de áreas diversas, para me indicar possíveis clientes. Então, eu preciso circular, mas eu gosto muito, eu adoro assistir palestra, e então o pessoal me convida. Então, fala, olha, vai ter uma palestra disso, vai ter um evento daquilo, então eu sempre sou convidada para muitas coisas. E, por hábito, intencionalmente,
e eu não vou para um lugar e saio de lá sem conhecer uma pessoa, sem trocar um, dois cartões. Né? Então, tanto eu levo, né, tem o cartão físico, quanto no celular, e eu me aproximo das pessoas de acordo com a característica das pessoas, e depois eu marco uma conversa com as pessoas, marco uma reunião online, quando possível, depois uma presencial, e eu vou dando continuidade naquela conversa, naquela amizade que surgiu no networking. Então, participar de eventos, para mim, é um prazer e é uma necessidade. Conhecer gente é fácil, porque eu tive essa introdução no mundo das gentes, né, desde cedo. Então, isso para mim, eu pratico isso. Quando eu fui escrever um livro, né, eu estava estudando para ser conselheira consultiva, e as amigas, nós falamos, vamos fazer um livro só de mulheres conselheiras? Ok, vamos fazer esse livro. Na mesma hora, o pessoal já falou, a Maísa vai escrever sobre networking, porque é a minha prática. E aí eu escrevi um livro, e eu começo o livro falando que networking é amar o próximo, né? Para mim, é um resumo disso. E aí ensino algumas práticas. Então, eu digo que networking não é só a gente participar de um evento, sair lá com um mundo de cartão, de pessoas novas, né? E colocar mais gente, mais cartões de visitas na sua agenda, e aquilo fica parado. Né? O networking é eu observar que pessoas que eu devo dar continuidade, criar uma relação, e a partir dessa escolha, realmente ter uma relação com essas pessoas. Então, por exemplo, eu assisti uma palestra sua, gostei da sua palestra, me aproximei de você, nós trocamos contato, e lá vai mais de um ano que a gente se conhece através de networking. Então, hoje estou aqui em função de networking, escrevi um livro em função de networking. Quase tudo que a gente faz na vida vem de networking. Se a gente vê, presta atenção, a escola de um dentista, da primeira escola dos filhos, da onde a gente vai estudar, academia, tudo que a gente vai fazer, a gente geralmente alguém indica, porque alguém conhece alguém que faz aquilo que você precisa. E o que você faz, alguém precisa. Então, através das conexões, das relações entre as pessoas se indicam mutuamente. E nessas indicações é que surgem parcerias de negócios, parcerias sociais, parcerias de lazer. Então, eu sempre começo meus vídeos falando networking é vida, porque quando a gente conhece as pessoas, a gente aprende com essas pessoas. Se você fizer um network, conhecer alguém e não aprender nada, aquele networking não é um networking que deve ser mantido. Né? Então, eu, como sou uma pessoa que gosta de aprender todos os dias, eu falo, o que eu vou aprender com o Denis? Então, vale a pena eu continuar tendo uma relação com o Denis. Então, para mim, é isso que é. Network, ele tem que ser intencional, e ele tem que ser na base do amor, na base do afeto. Né? Eu não... Quando a gente se conheceu, não tinha uma intenção de um ano depois estar participando de um trabalho aqui com você. Então, as coisas, elas vão acontecendo naturalmente através das relações, se essa relação for feita com fraternidade, com respeito e com amor. Então, basicamente é isso. O network está em tudo, e quem não sabe fazer networking, dá para aprender, tá? Aprender mas eu tenho vergonha das pessoas. Dá para aprender. Eu faço várias palestras, eu tenho oficinas que eu ensino as mulheres a se comunicar melhor, a perder medo de falar com as pessoas. Então, tudo é aprendável, inclusive fazer networking. Excelente. Bom, atualmente há uma profusão de grupos de networking, né, do BNI, o Rotary, tem diversos grupos que se reúnem ou de forma regular ou de forma esporádica para fazer negócios, né? Mas eu vejo a sua visão
muito mais alinhada com o conceito de netweaving, né, que é primeiro você criar uma rede de pessoas baseadas em interesses em comum e com o objetivo de ajudar o próximo, e que, a partir daí, a partir desse desenvolvimento, a partir dessa relação, o negócio é uma consequência. E não necessariamente você vai fazer negócio com aquela pessoa, mas aquela pessoa pode te indicar para um terceiro, e daí sim, com esse terceiro, você fazer negócio, né? Acho que é mais ou menos essa linha que você segue, né? Sigo e tenho uma facilidade de juntar pessoas. Eu acho que esse deve ser minha missão na vida, porque se eu estou num evento, eu estou aqui nesse lugar e eu começo a conversar com uma pessoa e o que ela me fala ela fala, puxa vida, a minha empresa faz isso, mas eu estou com uma dificuldade com o marketing. E lá no outro lado da sala, eu sei que tem alguém com marketing. Eu falo assim, para aqui, por favor, não saia daqui, que eu já volto. Eu vou lá na outra pessoa, seguro na mão da pessoa e falo, você me dá um minuto que eu preciso te apresentar alguém? Pode não ser uma amizade íntima, eu posso ter conhecido naquele momento e saber que é a pessoa de marketing. Eu atravesso o salão e exatamente assim. E chego lá e falo assim, olha, essa é fulana e ela precisa de marketing, e eu sei que você faz marketing. Agora vocês se conheçam, que eu vou conectar mais gente. E é isso que eu faço. Quando eu estou num lugar, eu conecto pessoas. E não tenho interesse nenhum em ganhar uma comissão, em ganhar um brinde, em ser lembrada disso depois. É, é algo natural. É algo natural que eu faço assim, sem esforço nenhum. E eu já participei de diversos, tá? BNI, Nexus, o Recomendo do Damiani. Hoje eu estou no Select Club. O Select tem essa, do Rafael Lopes, tem essa filosofia, fazer amizade. Através de amizade pode surgir um negócio. O networking como busca de negócios em si, como objetivo, ele realmente ele é muito fugaz. Ele só se constrói através de relações mesmo, e eu acredito nisso. Excelente. E, Maísa, já que você escreveu um capítulo para conselheiras, como que você observa esta ascensão feminina nos boards, nas mesas dos conselhos? Você acredita que está tendo uma evolução nos últimos anos? A presença feminina aumentou, está mais presente? A mulher, ela está mais presente em todos os lugares, com mais evidência, né? Tudo está mais evidente hoje em dia, né? Através das redes sociais, através do não sei se eu posso falar do auto-marketing, né? Da promoção pessoal. Hoje as pessoas sabem o que o outro está fazendo, então a gente sabe onde as mulheres estão, e as mulheres estão cada dia ocupando mais lugares, e isso muito em função do trabalho das mentorias, né? Você falou que eu faço mentoria para mulheres desenvolver a liderança, e tem muitos grupos de mentoria para mulheres, para liderança, para tecnologia, e graças às mentorias, as pessoas se conhecem melhor e elas podem se posicionar melhor. Então, não só nos conselhos, as mulheres estão aparecendo mais porque elas têm uma alta performance, você sabe disso, as mulheres estudam mais, elas têm muito mais diplomas, elas têm a jornada tripla, e ela está lá, está se impondo e se crescendo nas empresas. E isso aconteceu também com relação aos conselhos. O conselho, para mim, aconteceu a partir da consultoria. Quando eu terminava a consultoria, os donos da empresa não queriam que eu fosse embora. Mas uma consultoria não pode ser eterna. Ela tem que ter um fim, que é um projeto.
Então, eu falava, fica aqui, eu preciso dos seus conselhos. E aí eu ouvia isso, preciso dos seus conselhos. Aí eu pensei, puxa, eu vou estudar conselho, porque eu já sabia a prática e queria entender um pouco mais o conceito. Então, como tudo eu vou buscar um conhecimento, eu aprendo a prática e vou buscar o conceito. E aí eu estudei para conselheira consultiva e realmente tem muitas mulheres. Metade das salas de aula dos conselhos é formado por mulheres. E no conselho, o que nós, conselheiros, fazemos? Nós não damos conselho, nós recomendamos. Um conselho consultivo, ele recomenda. E eu, pessoalmente, como eu tenho uma visão de muitas coisas, muitas áreas simultaneamente, por ter sido professora, por ter sido empresária, eu consigo pensar muito rápido sobre um negócio, identificar o mercado, identificar a característica das pessoas, um sexto sentido muito grande. Então, eu ajudo o empresário a pensar o negócio dele, pensar sobre a empresa, pensar no futuro da empresa. E isso cabe muito bem no conselho. Então, já era uma habilidade que eu tinha, que eu estou usando também nessa profissão no conselho consultivo. E tem muitas mulheres, né? A mulher tem esse fator intuitivo e tem esse fator de ter uma visão. A mulher tem, geralmente, visão sistêmica. Então, juntou isso com escolas, tem muito mais escolas hoje para conselho, né? Tem a Dom Cabral, tem a Board Academy, tem o IBGC mesmo. Então, tem muitas escolas, e aí tem muitas mulheres que já estão aptas a ser conselheiras, porque tem uma vivência, porque tem uma experiência profissional. Então, a mulher, ela está, sim, ocupando posições de conselho, mas está ocupando posições como lideranças, e existem muitas mulheres empresárias. E eu adoro quando uma mulher, ela é dona de uma empresa e ela vai buscar uma consultoria, porque aí ela vai receber o que eu sei sobre mentoria, o que eu sei sobre conselheiro, o que eu sei sobre empresária, aí eu vou ajudar muito mais ainda essa mulher a ela crescer a empresa e se desenvolver também. Então, eu adoro empoderar mulheres, eu adoro ajudar a mulher, porque quando uma mulher cresce, ela leva a outra. Essa é a base do pensamento a tese feminina. Uma mulher cresce e ela leva a outra. É isso aí. Mas estamos nos aproximando aqui do final da nossa conversa, mas eu queria perguntar para você, queria que você explicasse um pouco mais a sua atividade voluntária como palhaça em hospitais. Você poderia contar um pouco mais para a gente? Eu fui ser palhaça, primeiro porque eu sou conselheira de uma instituição de palhaçaria, que é SOS Sorrir, que foi fundada pelo Gil Dantas, que é um amigo meu, um colega agora lá do Select Club. Olha o que é o networking, né? Somos do mesmo grupo de negócios, ele tem uma instituição, eu fui convidada a ser conselheira, e aí eu falei, eu vou também aprender a ser palhaça. Eu preciso estudar, eu preciso aprender. E por que eu fui ser palhaça? Porque eu tenho uma expressão facial muito séria. Talvez porque mulher, jovem, pequenininha, eu sou uma pessoa de baixa estatura, precisa sempre se impor, professora, né? Você chega com menos de 1,5 m numa sala de aula, com 100 alunos, né? Ali entre os 20 e 30 anos, e você precisa ter um domínio sobre aquilo, né? Então, eu acho que eu adquiri uma expressão facial muito séria, e eu, muitas vezes, as pessoas pensam que eu estou nervosa, que eu estou brava, que eu estou tensa, e eu não estou. Foi uma carapuça. Então, eu falei, poxa, se eu for ser palhaça, eu vou aprender a sorrir mais. Eu tenho já um sorriso, né? Fisicamente, eu tenho já um sorriso.
natural, precisa explorar mais. E aí, quando você vira palhaço, você abraça muita gente estranha, e isso já, para mim, eu já fazia, só que quando você dá um abraço, você recebe. Quando você sorri, você recebe o sorriso de volta. Então, ser palhaço é um ato de dar e de receber em troca. E eu sempre tive essa característica de dar, de distribuir, eu sempre cuidei muito, né? Nas empresas que eu trabalhava, eu sempre me preocupava com o colega, como professora, eu me preocupava com a vida pessoal dos alunos, né? Você vê no meu LinkedIn, vários alunos recordam o passado e recordam projetos de sala de aula e de coisas que eu falei. Então, eu sempre tive essa característica de me dar, de me doar. E quando você é um palhaço, você recebe muito disso, né? Então, a primeira frase que foi falada no curso de palhaçaria foi: o palhaço não é um personagem. Não existe uma Maísa Alves e a palhaça Isa. É uma pessoa só. E realmente, ser palhaço ajuda em quê na minha profissão como consultora? Como consultora, eu quero o melhor para o meu cliente. Eu dou o melhor que eu tenho, estudo muito para ser muito boa profissional, dou muito mais do que as horas em que realmente eu vendo. Então, o que eu faço como conselheira, o que eu faço como consultora, o que eu faço como mentora, o que eu faço como palhaça, é tudo uma coisa só, né? Por isso que a gente começa pelo autoconhecimento. Então, a palhaçaria surgiu para que eu tirasse uma expressão que era facial, mas ela contribuiu muito para uma descoberta emocional, porque quando a gente visita um hospital, uma pessoa que está doente, ou uma criança, ou faz alguma atividade social, a gente recebe muito mais do que a gente dá. E você percebe que quando a gente fala de networking é a mesma coisa? Então, não existe várias vidas que são soltas. Por isso que eu falo da visão integral, da visão sistêmica. Só existe uma vida. E a gente precisa viver essa vida de forma integral. Então, o palhaço só complementa as outras vidas que a Maísa tem. Olha, maravilha. Adorei, adorei. E Maísa, É papo para muitas horas. sim, sim, eu gostei desse enfoque e confesso que despertou em mim uma curiosidade em saber mais sobre as técnicas de clown, né? E eu vou dar uma pesquisada sobre formação nessa área. Acho que eu também tenho essa questão da expressão séria, né? Quando eu estou concentrado assim, eu fico com o senho franzido, e tal, e dou a impressão que eu tô bravo, tô nervoso. Não, é meu jeito de ser. E, sem perceber, eu passo essa impressão de seriedade, né? Isso. Eu vou te E convidar mais, para assistir uma aula. eu quero. Networking. E Maísa, para finalizar, pergunta que sempre nós fazemos: qual foi a maior ousadia da sua vida? Pena que está acabando, porque senão eu falaria uma hora mais aqui. Porque falar da vida, né? A vida é muita coisa, né? São 50 anos aí ousando. E várias das ousadias apareceram durante a nossa conversa. Então, eu nasci numa época da Revolução e havia uma situação de um lar que era rico e que virou pobre de um dia para o outro. E então, quebrar o ciclo da pobreza familiar daquela época, porque meu pai só voltou a ter os direitos civis em 89, então é muito tempo. Então, isso já foi uma ousadia, quebrar o ciclo de pobreza. Trabalhar na rua, não ter medo de gente,
trabalhar na feira. Na feira, eu carregava caixas que eram 10 vezes o peso do meu próprio corpo, né? Então, era ousadia. Eu matava a aula na 5ª série, eu matava a aula para trabalhar na cantina, só para eu conversar com gente. E então, isso também era ousadia. No ginásio tinha um ônibus, que era um ônibus biblioteca. Eles me emprestavam 3 livros por semana. Eu lia os 3 livros a cada semana. Então, ler muito, estudar e aprender é um hábito que eu desenvolvi e recomendo. Então, aprender todo dia é uma ousadia. Fui fazer teatro aos 18, me tornei empresária aos 23. Então, olha, foram muita ousadia. Só aos 30 e poucos eu fui entrar na universidade. Eu era autodidata, tinha feito muitos cursos, mas a faculdade só depois dos 30. Depois disso, eu já fiz 2 pós-graduação, fiz um mestrado, fui professora universitária. Então, acho que a minha vida realmente foi uma grande ousadia. Eu criei uma filha sem uma adoção formal, sem uma adoção legal, e ela é um orgulho para mim hoje também. Eu enfrento um palco sem ter medo, sem ter dor de barriga, sem ter vergonha. Então, ser palestrante, eu adoro ser palestrante. Então, subir num palco, e não negar palco, é uma ousadia que eu tenho o tempo todo. E eu estou me reinventando, né? Então, de consultoria, eu aprendi, me tornei mentora, de mentora me tornei conselheira, eu estou na palhaçaria, eu faço treinamento, eu faço palestras, eu me invento o tempo todo. Então, acho que me reinventar é a minha maior ousadia. Então, eu acho que eu vou continuar, vou ficar velhinha e vou estar me reinventando. Então, antes de você perguntar isso, eu não tinha percebido, mas acho que eu vou ser uma velhinha muito ousada. E obrigada por perguntar, porque aí eu fui fazer uma reflexão e gostei muito da reflexão em que eu estou a partir da sua pergunta. Excelente. Sejam muitos anos mais de ousadia para você. Maísa, para encerrar, deixa seus contatos, como é que quem quiser saber mais sobre seus serviços, como pode entrar em contato com você? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn, me encontra como Maísa Alves BR. Então, por isso que eu deixei aqui esse @ Maísa Alves BR, acha minhas redes sociais, aí por lá tem os meus contatos, e quem quiser conversar, perguntar alguma coisa sobre qualquer um dos pontos que a gente conversou agora, é só me chamar, que eu sou bastante aberta a conhecer as pessoas e ajudar sempre que for possível. E antes de terminar, quero te agradecer, porque foi um papo gostoso aqui, né? A gente não vê a hora passar, e eu tenho essa, às vezes, uma certa dificuldade em parar, né, responder a pergunta e ter um começo, meio e fim, porque eu gosto muito de falar. Então, mas você conduziu aí de um jeito que eu acho que deu para ficar claro aí as respostas. Então, obrigada novamente pelo convite. A ideia do ousadia, do Ousarcast, eu achei fantástica, e desejo muito sucesso e agradeço pelo convite. Quem quiser falar comigo, é só me procurar. Maravilha. Então, esta foi Maísa Alves no Ousarcast. Obrigado a você que nos assistiu, e aguarde que daqui a 15 dias voltamos com mais uma entrevista com pessoas que, como você, ousam sempre. Até mais. Tchau, tchau.